Bom dia a todos. Meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou nutricionista e diretora executiva do ILSE Brasil. Então, antes de começar o nosso webinar, vamos falar um pouquinho sobre o ILSE Brasil. O que é, o que ele faz. Então, o International Life Science Institute, ILSI, é uma rede global de cientistas do setor público e do privado que trabalha em conjunto em um ambiente neutro sobre os mais elevados princípios de integridade científica para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública e o bem-estar, bem como a proteção ambiental. O ILSI está presente em todo o mundo, sendo a sede em Washington. É uma organização mundial sem fins lucrativos e de integração entre academia, indústria e governo. Como trabalhamos? Nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados às ciências da vida, nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, academia e governo, e nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O ILSI tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as atividades que nós desenvolvemos devem estar de acordo com um desses objetivos. Hoje, então, o webinar é sobre microbiologia, no bloco 2, controle de micro-organismos em alimentos. Em relação à declaração de isenção de responsabilidade, as opiniões expressas nas conferências são de apresentador, especialista, cientista e não refletem as do ILSI. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. Algumas informações gerais. Então, vocês podem usar o chat para anotar suas perguntas. Então, aqui vocês estão vendo que tem uma caixinha, né? Então, vocês escrevem as suas perguntas que nós responderemos. Se der algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. Uma das coordenadoras de hoje é a doutora Liliana de Oliveira Rocha. Ela é graduada em Ciências Farmacêuticas pela PUC Campinas, possui doutorado em Microbiologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas, do ICB-USP, pós-doutorado no ICB-USP e Royal Botanic Gardens, em Sydney, Austrália. É professora doutora do Departamento de Ciências de Alimentos, na área de Microbiologia de Alimentos da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. É coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências de Alimentos da FEA Unicamp. A outra coordenadora é a Tayana Trovão, ela é engenheira de alimentos pela Escola de Engenharia Mauá, com especialização em gestão de negócios, responsável por assuntos científicos na Mondelez Brasil e membro da Força-Tarefa de Food Safety e diretora do ILSI Brasil. Por favor, nos sigam nas mídias sociais, no nosso site, onde vocês podem se cadastrar para receber todas as informações que o ILSI, de todas as atividades que o ILSI faz, e também baixar todas as nossas publicações que estão disponíveis em PDF. Nos siga também no nosso LinkedIn e no Facebook. Vou deixar, então, agora a condução para a doutora Liliana e Tayana. Muito obrigada e espero que tenham um ótimo evento. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Flávia, pela apresentação. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, em nome do Força Tarefa Food Safety ILSI Brasil, aos palestrantes, a professora doutora Verônica Ortiz Alvarenga e o professor doutor Jorge Andrei Gut, bem como aos participantes do webinar, Controle de Micro-Organismos em Alimentos. Esse tópico foi escolhido, uma vez que as estratégias visando a estabilidade e segurança dos alimentos fazem parte de um conjunto de ações relevantes para a indústria, pesquisa e agências governamentais. Eu tenho certeza que as palestras de hoje serão enriquecedoras para todos. A primeira palestra, intitulada Uso de modelos matemáticos para avaliação da estabilidade microbiológica de produtos com alta atividade de água, será ministrada pela professora doutora Verônica Ortiz Alvarenga. A mesma tem graduação em Engenharia de Alimentos pela PUC de Goiás, é mestre e doutora em Ciência de Alimentos pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, é professora adjunta na Faculdade de Farmácia da UFMG,
É docente permanente no programa de pós-graduação em Ciência de Alimentos da UFMG, com a linha de pesquisa Enfoque na aplicação de modelos matemáticos para o estudo do comportamento microbiano em alimentos. Professora Verônica, é um prazer tê-la aqui e agora nós podemos ouvi-la. Por favor. Bom dia a todos, né? Gostaria de agradecer o convite da Força Tarefa de Food Safety do ILSE Brasil pela oportunidade, né, em trazer um tema do qual eu trabalho, desenvolvo alguns projetos de pesquisa há algum tempo, e trazer um pouco desse conhecimento aqui para vocês. Então, antes da gente começar essa apresentação, eu declaro que não tem nenhum conflito de interesse com relação ao tema apresentado. Então, o que a gente vai tratar aqui hoje é a parte do uso de modelos matemáticos para o estudo de estabilidade microbiológica de produtos com alta atividade de água. Então, antes de a gente falar de modelos matemáticos, a gente precisa entender o que são esses modelos, né, e como eles são aplicados, principalmente dentro da microbiologia. Então, os modelos matemáticos, eles nada mais são do que uma apresentação ou uma interpretação simplificada da realidade. Para que isso seja feito, a gente utiliza uma função matemática, tá? Então, ela pode ser utilizada como uma ferramenta para estudar o comportamento microbiano. Então, essa ferramenta, dentro da microbiologia, ela é importante porque a gente consegue caracterizar a resposta de micro-organismos em diferentes ambientes, né? Levando em consideração principalmente os fatores intrínsecos e extrínsecos no qual estão expostos aqueles alimentos e os micro-organismos ou a microbiota daquele alimento. Então, com esses modelos matemáticos, a gente consegue predizer o comportamento dos micro-organismos em ambientes similares. E como que essa predição ela é feita? Ela é feita com a utilização de equações matemáticas. Então, a partir dessas equações, eu consigo predizer essa resposta. Então, como que surgiu, né, o termo que a gente chama hoje de microbiologia preditiva, que é uma ciência que ela utiliza modelos matemáticos para descrever o comportamento microbiano. Então, aqui eu trouxe um breve histórico, né, que o uso de modelos matemáticos não é algo recente. Desde 1920, a gente tem uso de modelos matemáticos para processos térmicos. Depois, na década de 60 e 70, foram utilizados modelos para predizer a deterioração de alimentos. E em 80, tem o primeiro modelo para descrever a toxinose causada por Clostridium botulinum. A partir daí, surge o termo microbiologia preditiva. Nos anos 90, começam a corrida para desenvolvimento de pesquisas e surgem as primeiras ferramentas. A partir do ano 2000, a gente começa a diversificar essas pesquisas, por quê? Porque tem mais acesso às ferramentas computacionais. Então, isso facilitou muito o desenvolvimento desses modelos. Tá? Dentro da microbiologia preditiva, a gente tem 3 níveis de modelo. Né? Esses níveis de modelos eles estão relacionados com a equação e com o uso de software. Quando a gente fala em modelo primário, são modelos que estão ligados diretamente à cinética e tanto de inativação quanto de multiplicação de micro-organismos. Então, são modelos que eles vão ter respostas em função do tempo. Né? A resposta do aumento, né, da quantidade de células e do efeito daquele parâmetro, né, seja intrínseco ou extrínseco, no comportamento microbiano. Mas nesse nível de modelo, a gente não consegue quantificar a influência do parâmetro, só determinar qual que é o comportamento microbiano. Então, aqui são 2 exemplos, né? O primeiro aqui é um exemplo de uma curva de multiplicação. Então, aqui a gente tem 3 condições de temperaturas e essas condições de temperaturas refletem, né, diferenças no comportamento microbiano. Eu consigo quantificar aqui como
resposta, eu tenho tempo de adaptação, taxa máxima de multiplicação, população máxima atingida para os modelos de multiplicação. Para os modelos de inativação, aqui também eu tenho diferentes curvas de inativação em função do tempo, né? E cada uma dessas curvas aqui, elas foram realizadas em uma temperatura diferente. Então, aqui eu consigo quantificar qual é a taxa de inativação que cada temperatura, né, proporciona ou causa, melhor definição, para que esse micro-organismo ele seja inativado. Então, os modelos primários, eles vão nos informar esse tipo de resposta. Já nos modelos secundários, eles vão descrever a influência desses fatores, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, no comportamento microbiano. Aqui eu tenho duas curvas, né, que são curvas de multiplicação, em duas temperaturas diferentes e em duas concentrações de dióxido de carbono. Isso aqui é uma resposta do modelo primário, onde eu consigo ver as curvas e a influência, mas eu não consigo quantificar. No modelo secundário, eu tenho uma equação, né, e a minha resposta seria aqui, para esse caso, a taxa de multiplicação em função dessas duas variáveis que foram estudadas. Então, os modelos secundários, eles têm essa função. Aqui a gente tem diversas equações matemáticas, tá? Não é uma única equação, são diversos modelos secundários que podem ser utilizados para obter essa resposta. E, por último, a gente tem os modelos que são modelos terciários, que são modelos que foram desenvolvidos para facilitar, né, a vida do usuário. Então, esses modelos, eles já são modelos primários e secundários, que são as equações, que elas são inseridas em softwares para que aumente a utilidade da ferramenta que a gente tem, que é a microbiologia preditiva. Que a gente fala são interfaces amigáveis. Então, o que o modelo terciário ele é? Ele traduz a equação matemática, né, utilizando um software, utilizando ferramentas computacionais, e essas ferramentas elas nos dão respostas que são passíveis de interpretação. Então, facilita muito, porque a pessoa que às vezes não tem um conhecimento tão grande de programação, consegue utilizar essas ferramentas. Hoje a gente tem diversas ferramentas que são gratuitas e algumas estão disponíveis online. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? O Combase, que é uma base de dados que reúne diversos estudos. Aqui a gente tem informação de diversos tipos de produto, diversos tipos de micro-organismos em diferentes condições, condição de pH, condição de atividade de água, condição de temperatura, concentração de cloreto de sódio, dentro da base do Combase. Além disso, o Combase ele também congrega alguns programas que são utilizados para modelos primários e para modelos secundários. A gente consegue fazer o download desses programas para uso remoto, tá? Aqui é das primeiras ferramentas que foram desenvolvidas, que é o PMP, ele é um programa online do USDA, então aqui a gente consegue simular diversas condições, ele tem condição de micro-organismo patógeno, condição de cozimento, condição de refrigeração, então eu consigo simular, inclusive, com diferentes concentrações iniciais de micro-organismos e observar como esse comportamento ele varia de acordo com a mudança dessas condições. O Ginafit, que é um suplemento do Excel, esse suplemento ele vem com modelos de curvas de inativação, então aqui a gente tem desde modelo linear até alguns modelos que usam modelos não lineares para descrever as curvas de inativação. Então, esse aqui é um suplemento do Excel que pode ser utilizado de forma remota e é um suplemento que é gratuito. Então, dentre esses aqui são os mais comuns, mas a gente ainda tem diversos outros, tá, que são desenvolvidos. Então, como que esses modelos preditivos, eles são aplicados na microbiologia preditiva, né? E como que eles são aplicados para alimentos com alta atividade de água. Então, eu trouxe 3 trabalhos aqui. O primeiro, ele modela
né, a inativação de 2 fungos termorresistentes, Bisoclamis nivea e Neosartoria fischeri, em suco de abacaxi, suco de papaya, em função da temperatura e do conteúdo de sólidos também. Então, a gente obteve como resposta que eu tenho a curva A e C para suco de abacaxi e a curva B e D para suco de papaya. Então, aqui eu consigo quantificar o quanto os sólidos solúveis e a temperatura influencia no tempo para a primeira redução decimal desse fungo nesses dois sucos, tá? Então, esse aqui, tempo em minutos. Então, a gente consegue quantificar, né, que quanto maior a quantidade de sólidos solúveis e menor a temperatura, para ambos os casos, a gente tem um maior tempo de redução decimal, né, para a primeira redução decimal. Quando eu tenho uma menor concentração de sólidos solúveis e uma maior temperatura, eu tenho um menor tempo de redução decimal. Então, aqui, com esse modelo, a gente conseguiu quantificar a influência desses 2 fatores na sobrevivência desses micro-organismos em sucos. Então, esse outro trabalho aqui é para a produção, né, de queijos, a quantificar a interação entre bactérias láticas e listéria, tá? Durante o período de maturação desses queijos. Então, aqui essas são as curvas, né, das bactérias láticas. Então, aqui foram simulados 2 ambientes distintos, um com um leite sem pasteurizar e o outro com leite pasteurizado. Aqui para bactérias láticas e aqui para Listeria monocytogenes. Então, a gente tem uma curva de multiplicação. O que a gente pode observar? Em diferentes combinações, somente Listeria monocytogenes, Listeria monocytogenes combinada com bactéria lática, a gente observa, né, que tem influência principalmente na taxa de multiplicação, tá, desses micro-organismos. Em alguns casos, a gente consegue quantificar também a diferença entre o inóculo inicial e a população máxima final atingida, né, que a gente chama de growth potential. Então, aqui nesse trabalho, quando a gente avalia os tratamentos que foram estudados, né, onde a gente tem a microbiota natural mais bactéria lática, microbiota natural mais Listeria monocytogenes, e a combinação dessas 3 situações em 2 tipos de queijo, né? Aqui eu tenho queijo Minas e aqui eu tenho queijo semiduro. Então, eu consigo calcular, determinar o potencial de multiplicação, quanto essas bactérias ácido-láticas elas vão se multiplicar, né? Vão incrementar em termos de população, a velocidade de multiplicação, velocidade específica de multiplicação, para a Listeria monocytogenes também, né? E observar ao final da maturação quem vai prevalecer nessas condições. Então, aqui nesse caso, as bactérias láticas, elas têm um papel preponderante, né, principalmente no controle da Listeria monocytogenes. E, por último, um trabalho que estuda, né, a cadeia de distribuição de produtos lácteos, de um queijo de base grega, onde os autores eles estudaram 3 cenários diferentes. O primeiro cenário o produto ele é transportado, né, depois da fábrica, ele considera um primeiro tipo de transporte, o segundo, e ele considera 3 cenários diferentes, né, o supermercado A, B e C, e condições de transporte, depois a condição na estocagem doméstica. O objetivo deles era avaliar qual que era a influência desses cenários no comportamento das bactérias láticas presentes nesses 2 tipos de queijo e depois determinar a vida útil desses alimentos. Então, ele fez curvas em diferentes temperaturas, a 5, a 10 e a 15 graus, e aqui com o modelo primário a gente observa, né, que
a gente tem diferença nas taxas de multiplicação, no tempo de adaptação dessas bactérias, né? A 5 graus a gente tem um tempo de adaptação muito maior do que a 25, por exemplo, e a população máxima atingida, né? A 25 graus nós temos uma população máxima muito maior. Isso para os 2 tipos de queijo que ele testou. Então, como conclusão, ele tem a redução, ele observa que quando tem o aumento de temperatura, ele tem uma redução da vida útil desse produto. Então, a 5 graus, ele tem uma vida útil de 105 dias, né? O predito, né? E ele observou uma vida útil de 110 dias. E quando essa temperatura ela é aumentada para 25 graus, a gente tem um incremento de 20 graus de temperatura, ele tem uma redução de 5 vezes dessa vida, redução de 5 vezes da vida útil do produto. O mesmo ocorre com outro tipo de queijo. Então, o incremento de temperatura ela reduz a vida útil desse produto. Então, os modelos eles são utilizados nesse intuito. Né? Então, esses modelos eles conseguem nos dar respostas que são respostas que eu consigo mensurar, medir o quanto eu tenho de influência, né, de fatores, tanto intrínsecos, aqui poderia ser, por exemplo, alteração de pH, alteração de atividade de água, alteração da concentração de cloreto de sódio, quantificar o quanto cada uma dessas mudanças, elas influenciam no comportamento microbiano, né, e, consequentemente, na vida útil desse produto. Então, hoje, né, esses modelos preditivos, eles são aplicados tanto no desenvolvimento de estudos de vida útil, porque a gente consegue quantificar o quanto a gente tem de influência, tá? Para desenvolvimento de novos produtos e alteração de formulação, porque aqui, como tem, principalmente não no desenvolvimento, na alteração de formulações, como a gente tem modificações da composição, eu consigo medir o quanto essa modificação na formulação ela altera principalmente na estabilidade desse produto, né? Para desenho de processos térmicos e não térmicos e também como avaliação quantitativa de risco, tá? Por quê? Porque esses modelos eles são preponderantes para gerar esses dados para que a gente faça depois uma avaliação quantitativa de risco. Mas, muito obrigada a todos, né? E aqui está o meu contato, para quem tiver interesse em mais informações. Bom, muito obrigada, professora Verônica, pela excelente apresentação. Tá? Agora, a próxima palestra, intitulada Avaliação in sílico da letalidade de processos térmicos sobre micro-organismos, será ministrada pelo professor Dr. Jorge Andrei Gut. O mesmo é engenheiro químico e doutor em engenharia química pela Universidade de São Paulo, é professor associado no Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP desde 2004, é pesquisador associado do Centro de Pesquisa em Alimentos, do FORC, é bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq nível 2 e atua em modelagem, validação, otimização do processo de alimentos líquidos. Professor Jorge, é um prazer tê-lo aqui e eu passo a palavra. Bom dia a todos. Obrigado, Liliane, pela apresentação. Gostaria de agradecer ao ILSE Brasil e à Força Tarefa de Food Safety pelo convite e para poder estar aqui com vocês hoje. Eu estive na semana passada no primeiro bloco, a professora Bernadette, a professora Maria Tereza discutindo sobre métodos analíticos para microbiologia e a aplicação de alimentos. E agora, junto com a professora Verônica, estou tendo uma discussão complementar, a gente usando modelagem matemática para prever tanto multiplicação como prever inativação de micro-organismos.
Eu queria começar falando rapidamente sobre processos térmicos em alimentos. A qualidade microbiológica ela está ligada com inocuidade e com a estabilidade do alimento. E a gente está usando alta temperatura para destruir micro-organismos patogênicos e também micro-organismos deteriorantes, e também inativar enzimas. Então, inicialmente, nós avaliamos no alimento os riscos de proliferação ou de deterioração. Dentre esses riscos, vamos determinar qual que é o alvo do tratamento térmico. Então, se conhecer a cinética de inativação, parâmetro D e parâmetro Z, que é a redução decimal e a dependência da temperatura. Escolhido o alvo, qual que é a intensidade do tratamento, se eu vou querer 12 reduções decimais para um micro-organismo patogênico, ou 5 reduções decimais para um deterioante, ou uma redução decimal para uma atividade de uma enzima. Isso vai fornecer a relação tempo-temperatura. Então, eu tenho um processo idealizado aqui, por exemplo, 30 segundos a 90 graus Celsius. Na prática, pensando aqui num processo embatelado com alimento embalado, o foco principal fica sendo no ponto de aquecimento mais lento, que é o que a gente chama de ponto frio. E esse ponto frio a gente vai ter um perfil de temperatura que vai ser diferente daquilo que a gente imaginava. Ele não é instantâneo como a gente imaginava, mas a gente pode ou registrar ele experimentalmente ou prever ele por cálculos matemáticos. A mesma coisa vale para um processo contínuo, onde eu tenho um alimento escoando, sendo bombeado por um trocador de calor de aquecimento, um tubo de retenção e um trocador de calor de resfriamento. E a gente olha particularmente só para o tubo de retenção, para a partícula que está no centro do tubo, que é a partícula que vai ter maior velocidade, então ela vai ter um tempo mais curto de exposição a alta temperatura. Então também dá para prever qual que seria essa distribuição de temperatura dessa partícula que está no centro do tubo. Que seria o ponto crítico aqui para analisar no processo contínuo. E a partir desse perfil de temperatura, eu posso calcular aquilo que a gente chama de letalidade integrada. Eu tenho aqui um valor F desejado, que seria, por exemplo, 30 segundos a 90 graus. E, usando essa curva aqui, eu posso calcular um valor F real do processo, que eu espero que seja maior ou igual a esses 30 segundos, uma temperatura de referência de 90 graus. Aqui eu tenho, por exemplo, um dispositivo que pode ser colocado dentro da embalagem e ele mede a temperatura nesse ponto, e aqui dentro tem a parte eletrônica para registrar. Então, ele pode medir ao longo do processo esse perfil de temperatura no ponto de aquecimento lento. Esse dispositivo aqui é uma partícula, uma esferinha com 2 centímetros, dentro dela tem toda a parte eletrônica para registrar a temperatura, e ela pode ser usada como no processamento de algum líquido com partículas dentro. Então, ela vai percorrer todos os trocadores de calor, retenção e resfriamento e registrar todo o percurso de temperatura. Mas o que eu quero falar hoje é como avaliar essa letalidade sem medir temperatura e também sem fazer análises microbiológicas do produto processado. Em geral, o processo ele acaba sendo superdimensionado, porque nós estamos olhando para o ponto de aquecimento mais lento. O dimensionamento fica mais simples desse jeito, porque o restante do alimento vai ser sobreprocessado. Então, em termos de segurança, isso é vantajoso. Mas, às vezes, eu quero determinar qual que é a letalidade real do processo em cima de micro-organismos, ou de atividade de enzimas, ou de algum fator de qualidade. Isso pode ser feito com 2 objetivos. Um deles é a validação de processo. Então, eu já tenho um processo térmico existente funcionando e eu quero medir a letalidade real no ponto de aquecimento lento. Então, é um caso de validação de processo. Ou eu quero fazer uma avaliação de um processo, avaliar qual que é a intensidade do tratamento térmico. Essa avaliação ela pode ser feita no equipamento existente ou ela pode ser feita na etapa de projeto
de um equipamento também pensando em otimização. O que eu chamo aqui de avaliação em sílico, é o que a gente chama de, é um nome bonito para modelagem e simulação. A modelagem do processo térmico, ela tem que envolver todos os mecanismos de transferência de calor, de escoamento e difusão, de reações químicas e alterações, todas as propriedades termofísicas e cinéticas de alteração e como que elas dependem com a temperatura. Então, eu tenho que resolver todas essas equações simultaneamente. E isso não é uma tarefa simples. O que tem ajudado muito ao longo dos anos é o aumento de capacidade computacional. Então, essas simulações acabam levando menos tempo, elas estão se tornando mais viáveis, e os softwares também estão se tornando mais amigáveis. A gente fala até hoje em dia em gêmeo digital, o Digital Twin. Você consegue criar um processo virtual no computador que é muito fiel ao seu processo real, assim, em mínimos detalhes. Esse exemplo que eu estou mostrando aqui é uma simulação de um processamento térmico de abacaxi fatiado enlatado. Então, as cores aqui estão mostrando a evolução da temperatura ao longo do tempo, em corte. Então, dá para ver aqui em corte, a parte sólida do abacaxi ainda está fria e a parte interna, onde está circulando a solução de açúcar, ela já está mais quente. Então, eu consigo avaliar ao longo do tempo o progresso da temperatura. Aqui também um outro exemplo de simulação de um processo térmico de alimento embalado. É uma garrafa de vidro e dentro tem um alimento líquido levemente viscoso. Essa primeira imagem aqui está mostrando, após 420 segundos, como que está a distribuição de temperatura desde da região fria até a região quente dentro da garrafa. A segunda imagem é uma predição do modelo para a velocidade. Como o aquecimento está sendo por convecção, eu tenho escoamento dentro, ele começa a ter movimentação dentro da garrafa por mudanças de densidade. Então, eu consigo prever essa movimentação ali dentro. E a terceira imagem está mostrando uma previsão do número de reduções decimais sobre um micro-organismo. Então, dá para ver que aqui na base da garrafa eu tenho praticamente somente uma redução decimal e aqui em cima já tem um valor bem mais alto. Então, está um tratamento térmico bastante heterogêneo que foi previsto por esse modelo. Esse é um exemplo de modelagem do aquecimento de um alimento embalado. Ele está numa bandejinha, ele está sendo aquecido por micro-ondas embalado, micro-ondas industrial, não micro-ondas doméstico. Então, essa primeira imagem é resultado de simulação. Aqui teve que ser simulada a transferência de calor juntamente com a propagação das ondas eletromagnéticas, que não é uma modelagem trivial. E o modelo previu, essa foto aqui seria olhando a bandejinha de cima, prevê 4 pontos quentes e prevê uma região aqui de temperatura mais baixa. A segunda imagem, ela é uma termografia, é uma fotografia que foi tirada em infravermelho da embalagem após o processamento. E dá para ver que a previsão de distribuição de temperatura do modelo está muito coerente com o que foi medido no experimento. Então, eu destaco aqui a importância da validação de modelos. Não basta você realmente só fazer a simulação, você tem que ter uma validação para comprovar a confiabilidade que você tem na previsão desse modelo. Ele vai ser tão bom quanto as informações que você colocar nele e os detalhes de modelagem que você colocar nele. Aqui um outro estudo, esse estudo aqui foi feito inclusive com colaboração do FORC, é uma avaliação de contaminação superficial de camarão por Listeria monocytogenes depois do processamento até chegar na parte de embalagem. Então a ideia seria aquecer o camarão embalado para ver se isso seria suficiente para inativar uma possível contaminação na etapa de embalagem. Então, o camarão foi modelado em 3D. Esse aqui é um resultado
de distribuição de temperatura. Então, dá para ver que ele também tem um ponto quente e um ponto frio. E aqui do lado está a previsão da inativação da listéria na superfície do camarão. Então, essa região em vermelho aqui dá para ver que a inativação não foi suficiente, nas regiões em azul a ativação já foi suficiente. E esse modelo também foi validado experimentalmente. Essa imagem aqui embaixo também é uma termografia, foi fotografado o camarão para mostrar a temperatura superficial dele, também está de acordo com o modelado. E esse modelo matemático, ele preveu uma inativação média, nessa condição aqui, de apenas uma decada decimal, uma escala log. Então, a previsão do modelo foi menos 0,9. E experimentalmente, medindo aqui o resultado para esse camarão, o resultado foi de menos 1. Então, está realmente muito próximo do que foi previsto por esse modelo. Então, essa é a ideia de você criar um gêmeo digital do seu processo. Processos contínuos também podem ser modelados desse jeito. Esse aqui é um trabalho recente que simula um processamento contínuo de soro de leite. Então, ele é alimentado aqui embaixo, ele passa por um trocador de calor tubular para aquecimento, depois ele vai circular aqui num tubo de retenção, que é esse em verde, e depois ele passa por um trocador de calor de resfriamento. Então, o modelo conseguiu prever aqui da entrada, as cores aqui estão indicando a temperatura, a temperatura variando ao longo do comprimento do tubo e também variando ao longo do raio dentro do tubo. Então, deu para acompanhar o aquecimento, a retenção e o resfriamento. E em cima desse resultado foi calculada a intensidade da desnaturação de proteínas do soro do leite, que era o objetivo desse estudo. Esse aqui é outra simulação de um processo térmico contínuo. É um processamento de polpa de açaí. Então, aqui no equipamento, a polpa de açaí está aqui sendo alimentada. Esse aqui é um trocador de calor a placas, escala de laboratório. E aqui dentro está o tubo de retenção, que é esse tubo helicoidal aqui. E esse aqui é um trocador de calor aberto. Então, o modelo conseguiu prever essa parte aqui, é a seção de aquecimento do trocador a placas. Esse aqui é o tubo de retenção, e as cores estão mostrando a variação de temperatura. Então, dá para acompanhar ao longo do escoamento em zigue-zague aqui da polpa de açaí, ela aquecendo, e depois ela perde um pouco de calor ao passar pelo tubo de retenção. Foi previsto em cima disso a inativação da enzima peroxidase. Dá para ver que aqui no final da sessão de aquecimento já está tendo uma queda significativa da atividade da peroxidase, e ela perde atividade aqui já na entrada do tubo de retenção. E aqui a polifenoloxidase, que é uma enzima que tem uma resistência um pouco menor, já na seção de aquecimento ela perdeu atividade. Então, quando ela está chegando no tubo de retenção, aqui a atividade dela está já bastante baixa. Está perto de, chegando aqui, entrando aqui quase em 10%. Esse aqui foi um trabalho que foi feito em colaboração aqui também junto com o FOC. Agora, além dos modelos matemáticos, outro assunto que eu ia falar hoje é da avaliação in situ. Mas é um in situ entre aspas, porque eu não vou fazer análise microbiológica, é um in situ sem microbiologia. Eu vou fazer uso de, a gente chama de TTIs, que são os integradores de tempo e temperatura. O TTI ele é um componente que tem uma cinética de alteração térmica muito bem conhecida e caracterizada. Então, esses parâmetros D e Z, eles são bem conhecidos e com uma precisão alta. E ele tem que ter uma alteração térmica similar ao atributo que eu desejo avaliar. Esses TTIs, eles podem ser de origem biológica, então pode ser uma enzima, por exemplo, pode ser um químico. Normalmente, os TTIs químicos, eles são reações de mudança de cor, então eles podem fornecer uma informação qualitativa também, só de observar a mudança de cor, além de quantitativa, se eu for fazer a medição de absorbância em algum comprimento de onda. E alguns TTIs são físicos. Esse aqui é um conhecido, que é uma tirinha, onde esse lado aqui tem um corante verde, e ele difunde por um papel azul. Então, o percurso que ele faz depende da temperatura e do tempo de exposição à temperatura.
Então, são formas também de avaliar a letalidade real, a intensidade do processo térmico, sem realmente avaliar o seu alvo. Esse é um exemplo de um TTI enzimático, é baseado na fosfatase alcalina, extraída de intestino bovino, e ela está reconstituída em tampão fosfato. Esse é um TTI que foi desenvolvido pelo nosso grupo e calibrado. Esse primeiro gráfico foi a etapa de calibração. Então, a gente ajustou o modelo cinético para representar a queda na atividade da enzima, desde 100% até 0%. Então, aqui eu tenho valores experimentais e aqui eu tenho valores calculados pelo modelo cinético. Então, dá para ver que eu tenho um bom ajuste desse modelo cinético para várias condições de processamento. Foi feito depois um conjunto de ensaios de validação de processo descontínuo em condições diferentes. Também teve um resultado bom. E aqui eu tenho qual que é o desempenho desse TTI. Quais são as curvas de inativação desse TTI para diversas temperaturas. Então, ele pode ser usado de duas formas. Ele pode ser encapsulado num recipiente plástico pequeno. Esse recipiente, essa capsulinha pode ser colocada dentro de um alimento embalado. Ele é processado e depois essa cápsula é removida e a gente mede a atividade da enzima que sobrou lá dentro. Ou eu posso processar ele como um líquido mesmo no lugar de um alimento. Então, se eu for processando um leite que tem a viscosidade próxima da água, eu poderia talvez trabalhar com esse TTI, que é base água, processar ele diretamente. E vamos imaginar que eu processei ele e eu medi a atividade residual do TTI após o processamento e deu só 40% de atividade residual. Então, por aqui eu posso prever que o meu processo ele é equivalente numa temperatura de referência de 80 graus a 16 segundos. Então, ele me permitiu quantificar a intensidade do meu processo térmico real, que é 16 segundos a 80 graus, na temperatura de referência. Existem também TTIs biológicos. Eu sei que eu falei que eu não queria fazer análise microbiológica, mas existem alguns que são biológicos. Esses aqui são alguns exemplos. Dentro dessa cápsula tem um micro-organismo e um meio de cultura. Esses exemplos aqui são com geobacilos estereotermófilos e com bacilos subtilis. O geobacilos é esporulado. A análise pode ser feita quantitativa, se eu inserir esse pacotinho aqui dentro de um alimento enlatado, processar e depois recuperar ele. Mas normalmente ela é feita de uma forma qualitativa. Esse meio de cultura que está aqui dentro, se o micro-organismo se desenvolver, o meio de cultura muda de cor. Então, o que é feito é, depois do processamento, você mantém ele em estufa, numa temperatura controlada, por um período certo de tempo, e verifica se teve mudança de cor. Se teve mudança de cor, significa que o micro-organismo sobreviveu. Então, você consegue inferir sobre a sua letalidade do processo. Mas, em geral, os enzimáticos são mais comuns do que os biológicos. O enzimático dá uma resposta mais rápida. Os TTIs químicos, normalmente eles estão baseados em mudanças de cor. Esse aqui é uma aplicação do ano passado, propõe um TTI em reação de Maillard, escurecimento não enzimático. Ele trabalha com frutose e glicina, que é um monossacarídeo e um aminoácido, em uma solução tampão. E esse TTI foi exposto a várias condições de tempo e temperatura. E tem uma escala de cor que foi verificada. Então, o resultado está nesse gráfico aqui. Para diversos tempos e temperaturas de exposição, eu tenho uma região aqui onde é possível notar mudanças de cor. Mas como todo TTI, ele tem uma faixa que ele pode ser usado. Então, existem condições mais brandas em que ele não consegue detectar, ou condições muito intensas também que ele não vai conseguir mensurar a intensidade do processo. Então, às vezes, a gente usa mais de um TTI. Existem TTIs que têm, por exemplo, 3 enzimas com resistências térmicas diferentes.
Esse é um exemplo de um TTI físico. Ele foi desenvolvido e patenteado há 3 anos. Ele é usado para medir a intensidade do processo térmico em polpas que têm material particulado. Então, eu posso ter ervilhas ou cubinhos de cenoura, cubinhos de batata. E como é uma partícula sólida, o calor demora para entrar ali dentro. Ele vai entrar lá dentro mais lentamente do que no fluido. Então, o princípio desse TTI é muito inteligente. Isso aqui simula uma ervilha, então ele é bem pequenininho. Dentro dele tem 2 ímãs colados. Então, esses ímãs estão colados norte com norte. E esse adesivo que está aqui, ele amolece a uma dada temperatura, que ela vai ser projetada. Quando essa temperatura é atingida, o adesivo amolece e os ímãs se soltam e eles vão grudar norte e sul. Então, o processo, a aplicação dele que foi feita é a seguinte: essa polpa vai passar por um trocador de calor de aquecimento e aqui ele vai seguir para o tubo de retenção. E ele vai seguir no tubo de retenção em alta temperatura. E eu consigo medir, ao longo do tubo de retenção, alterações de campo magnético. Então, eu vou conseguir determinar em que ponto esse ímã soltou e girou. Porque inicialmente o campo magnético estava se anulando e depois ele teve um aumento de intensidade. Então, aqui está dizendo o meu ponto frio chegou na temperatura de processo. Então, eu sei que daqui para frente está valendo a letalidade. Antes disso, não. O ponto frio ainda não tinha atingido a temperatura de processo. E aqui, esse último exemplo, eu estou juntando os 2 mundos. Isso aqui foi uma avaliação por modelagem e usando um TTI. Esse foi desenvolvido aqui no nosso grupo também. É um processo de pasteurização com trocador de calor a placas, com regeneração, aquecimento e resfriamento. Esse aqui é o tubo de retenção. Então, nós desenvolvemos um modelo matemático que prevê uma partícula percorrendo todo o processo. Então, como resultado, nesse gráfico aqui, eu tenho a temperatura ao longo do tempo de residência que essa partícula está percorrendo, aquecendo, retenção e depois resfriamento. Os pontos pretos são medições de termopar, então os resultados estão realmente muito coerentes com o modelo. E o segundo gráfico é a previsão da inativação do TTI. Então, a gente estava processando o TTI de fosfatase alcalina em tampão fosfato, que tem a cinética que também foi caracterizada. Então, alimentando essa cinética no modelo matemático, ele preveu essa linha azul aqui, que é a queda na atividade da enzima. Então, ele prevê que aqui na saída do processo, num processamento a 75 graus Celsius, eu teria uma atividade residual de mais ou menos 50%. E esse pontinho verde que está aqui é a medição que a gente fez após o processo. Então, também teve um resultado excelente aqui do modelo matemático prevendo como que vai estar saindo a atividade da enzima. E essas linhas em vermelho é o processo ideal de aquecimento instantâneo e resfriamento instantâneo. Então, o processamento ideal daria esse resultado aqui. A gente está com um leve sobreprocessamento com relação a essa enzima, que não é crítico, olhando por esse gráfico. Então, realmente, os TTIs e modelagem matemática são ferramentas muito boas para medir intensidade de tratamentos térmicos e para realmente fazer validação de processos. Então, eu agradeço a atenção de vocês, depois eu fico aberto a perguntas. Visitem, por favor, o Fórum Centro de Pesquisa em Alimentos e conheçam também o Laboratório de Engenharia de Alimentos da Escola Politécnica da USP. E obrigado. Obrigada, professora. Obrigada às ótimas palestras. Vamos começar com as perguntas. Já recebemos algumas. Vou começar com a primeira. No Brasil, as regulamentações sobre o rigor dos processos térmicos nem sempre é claramente estabelecida.
Sabemos que, por exemplo, para alimentos de baixa atividade de água, a resistência dos micro-organismos patogênicos é maior e o binômio tempo e temperatura precisam ser mais intensos. Existe alguma fonte de consulta consolidada de matriz versus processo térmico requerido para uma determinada redução logarítmica? Vemos muitas vezes que o binômio 72 graus Celsius a 15 segundos é usado equivocadamente como critério para qualquer matriz. Deixo aí aberto para os dois, ou o professor Jorge ou a doutora Verônica, quem quiser responder. O binômio 72 graus Celsius, 15 segundos, é consolidado para leite, é bastante conhecido, mas ele é bastante específico para pasteurização de leite e está muito longe de ser uma esterilização comercial. Se for pensar realmente em um alimento enlatado de baixa acidez. A resistência depende muito da composição do meio, do pH, da atividade de água. Então, é difícil generalizar esses binômios. Então, na literatura, livros ou artigos, a gente encontra esses binômios de D e Z para o micro-organismo em um determinado meio. Então, tem que tomar cuidado na escolha desses valores de D e Z. Eles mudam muito de acordo com o meio. Certo, obrigada. Professor Jorge, a próxima pergunta é para a professora Verônica. Para a escolha de um determinado modelo matemático, para estimar o potencial de deterioração de um alimento por um micro-organismo, são considerados parâmetros laboratoriais, controlados e cepas padrão. Na prática, temos um cenário diferente. Por exemplo, uma população diversa de micro-organismos que muitas vezes fazem parte da mesma espécie, mas são cepas diferentes com um background genético distinto e potencialmente respondem de forma distinta aos processos na indústria. Como a microbiologia preditiva lida com estas situações? Existem estudos em que se considera uma dada população microbiana com um background diverso? Considera, né? Hoje a gente já tem os modelos que trabalham com variabilidade. Quando os modelos começaram a ser desenvolvidos, eram realmente utilizados cepas padrão, né? E o que a gente foi observando ao longo dos anos no desenvolvimento, essa diferença de comportamento. Então, hoje, os modelos que a gente chama de estocástico, que são modelos que a resposta dele não é uma resposta única, né? Ela é uma resposta baseada em uma distribuição estatística, elas consideram essa variabilidade. Então, hoje a gente desenvolve trabalhos não com uma única cepa, mas com diversas cepas. 10, 12 cepas, geralmente uma cepa padrão, né, que é o recomendado, e as outras cepas que são cepas que foram isoladas de alimentos, de diferentes ambientes para observar esse comportamento. Então, essa questão da variabilidade hoje é algo muito inerente ao desenvolvimento de modelos preditivos, é o que o pessoal vem buscando para poder devolver essa resposta, né? Porque a gente tinha uma resposta padrão e hoje leva-se em consideração essa variabilidade. Perfeito, obrigada, professora. Professor Jorge, tem uma pergunta aqui. No caso de produtos que são utilizados mais de uma matéria-prima, as quais são pasteurizadas todas juntas no momento da mistura, como no caso dos compostos lácteos, né, por exemplo, como posso fazer a validação da eficiência do processo de pasteurização, uma vez que o antes de pasteurizar são vários produtos e o depois de pasteurizar é apenas um? Você tem que acompanhar ao longo do processo de aquecimento e resfriamento, durante a etapa de retenção, como que vai estar o alimento, porque realmente para processo contínuo o que vale é a retenção, o que vale é a letalidade que está acontecendo na etapa de retenção. Então, tem que ver como que vai estar a composição durante a etapa de retenção. Então, a inativação, os parâmetros D e Z têm que ser avaliados naquela composição, não antes e não depois, no processo de pasteurização.
Se for um alimento que, por exemplo, um alimento que tem partículas, aí você realmente tem que ver qual que é o pior caso, quem que vai aquecer mais lentamente ali. Normalmente é a partícula. Então, o seu parâmetro de inativação do teu alvo vai ser a partícula do alimento, que você considera que o líquido que está em volta já está na temperatura mais alta, vai estar na condição segura. Mas o centro da partícula não. Ok, obrigada. A próxima pergunta é para os dois, tá? Como podemos aplicar os modelos matemáticos na produção de metabólitos indesejáveis ou tóxicos de micro-organismos, uma vez que a produção do metabólito nem sempre está associada ao crescimento do micro-organismo? Vai depender muito do cenário, né? A gente tem diversos modelos hoje levando em consideração essa parte de metabolômica, mas depende bastante do cenário, e tem alguns modelos com relação à avaliação quantitativa de risco, principalmente para a produção de toxina, que a gente chama de dose-resposta, né? O quanto, em termos de concentração, vai resultar numa produção de toxina, mas é uma das áreas mais complexas de se trabalhar, porque quando a gente fala de toxina ou de micotoxina, nem sempre, né, a resposta está associada à multiplicação, principalmente para metabólito secundário, né, que é um metabólito que não está associado à multiplicação das células. Então, isso acaba dificultando você modelar essa etapa. Mas já tem estudos hoje com ferramentas de metabolômica utilizando essa abordagem. Ok, obrigada. Quer complementar, professor? Acho que só em processos térmicos você não chega a ter no processo algum desenvolvimento de toxina por micro-organismo, mas às vezes o processo térmico é muito intenso e você cria alguma substância que é indesejável. Por exemplo, tem hidroximetilfurfural, pode ser gerado em leite OHT que foi processado na condição muito elevada. Então, já existem estudos cinéticos para a criação, formação dessas substâncias em processo térmico, dá para avaliar isso também. Perfeito, obrigada. Tem mais uma pergunta aqui. Durante o processamento, etapa de branqueamento de alimentos em conserva, como investigar a hipótese de multiplicação de uma bactéria esporulada, como, por exemplo, Geobacillus? Quais características são fundamentais para que isto ocorra? O branqueamento você vai fazer um tratamento térmico superficial, como aquele exemplo que eu mostrei, por exemplo, do camarão, que era uma ideia diferente de usar micro-ondas que tem um aquecimento mais interno. Mas você pode ter um aquecimento externo para realmente eliminar contaminações superficiais de algum alimento em conserva. A gente tem que determinar o tempo de aquecimento para atingir a temperatura de processo e você ter um tempo suficiente de exposição a essa alta temperatura para garantir que todo o alimento vai sofrer a letalidade desejada na parte externa. Não sei se a Verônica quer complementar. Bom, tem uma última pergunta aqui. Por que Bacillus sporotermodurans pode ser frequentemente isolado de leite UHT, porém é raramente associado a episódios de deterioração destes produtos? Eu me lembro de ter lido trabalhos a esse respeito, mas eu ainda não pesquisei a fundo. Realmente tem casos de ele sobreviver dentro do leite. Não sei se ele não conseguia se desenvolver nas condições de armazenamento. Mas confesso que eu ainda não sei detalhes sobre isso. Então, bom, nós finalizamos, então, as
perguntas, tá? Mais uma vez, né, em nome do ILSE, nós gostaríamos de agradecer aos palestrantes, professora Verônica e professor Jorge, e agradecemos também a presença aí dos participantes. Eu gostaria de passar a palavra à doutora Flávia, e muito obrigada. Obrigada a todos, é um prazer que vocês tenham vindo prestigiar esse nosso webinar. Doutora Verônica, doutor Jorge, Tayana, doutora Liliana. Acredito que foram excelentes as palestras, com certeza, e agradeço a todos que nos escutaram até agora. E, por favor, se inscrevam para os nossos próximos webinars. Amanhã teremos mais... Amanhã não, amanhã é sábado. Semana que vem teremos mais webinars, e até o final do ano ainda temos alguns webinars trabalhando aí dentro do ILSE. Então, muito obrigada a todos, um ótimo final de semana. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.